muitos professores, fizeram dois pedidos para a gente. Um, para diminuir a carga horária, e outro pedido para sair, partir mesmo para o trabalho de personal. Tá bom? Esse fenômeno, obviamente, aconteceu em mais quantidade nas cidades grandes, nas cidades médias, e a gente tem ouvido falar assim pouco nas cidades pequenas. Então, esse movimento ele é um movimento complementar do que eu já havia percebido já há bastante tempo, de muitos professores que são bons, que têm muita experiência, que podem entregar um trabalho muito qualificado, eles não vê condição de ganhar mais dinheiro na academia, porque as academias em geral dão resultado baixo, eles começaram a abandonar a academia e se dedicar ao personal, justamente. Está correto isso. Na volta da pandemia, esse número aumentou. A gente teve uma explosão. Se fosse num gráfico, era uma curva exponencial, estava aumentando assim, de repente fez isso. Isso é uma coisa que está muito preocupante. Se você tem uma academia grande ou está numa cidade grande, você já deve ter percebido isso. E o que está acontecendo, galera, em decorrência disso, primeiro que os donos estão ficando preocupados, né? Porque fala, pô, já é difícil encontrar gente legal e muita gente abandonando a gente, partindo para o personal. De novo, não estou fazendo crítica para quem foi para o personal. Só estou falando que um volume grande foi. Só isso que eu estou falando. Não estou fazendo julgamento nenhum. E também, quando eu fizer julgamento, eu não tem problema de fazer julgamento, tá bem? Se eu achar que é uma porcaria e está errado, eu vou te falar. Vocês sabem disso porque já me conhecem. Mas não é o que eu estou falando aqui agora. Eu simplesmente estou fazendo uma constatação. Um volume muito grande de professores ou diminuiu a carga horária na academia ou pediu demissão para partir para o personal. Beleza? Isso tem criado nas academias uma preocupação importante. Óbvio, porque a gente tem menos professores, ou tem professores saindo ou mudando, isso obriga o dono a ter que contratar novos professores, ter que achar substitutos, tá bom? Isso é um problema? Lógico que é um problema, porque você tem uma estrutura que já está montada, pessoas que já entenderam a sua ideia e deixaram, eles estão saindo. E toda vez que a gente perde alguém da equipe sai, galera, a gente sofre com isso, porque tem que fazer uma reposição, treinar novamente a pessoa, ensinar tudo que tinha que ensinar, explicar a metodologia, e aí começa um ciclo que, se ele não se consolida, galera, se ele não se sustenta, isso cria um hiato aí em termos de atendimento e a academia acaba perdendo performance e o atendimento aos clientes fica meio atrapalhado, tá bom? Por conta disso, eu já vinha percebendo isso, galera, antes da pandemia. Eu já estava percebendo, porque basta você fazer uma análise boba, que a gente estava caminhando para ter muita dificuldade com ter professor em academia. Vejam os fenômenos. Uma academia low cost precisa de poucos professores. Normalmente trabalham com poucos professores. Acho que a maioria delas ainda abre espaço para personal trainers, cobrando um preço bem baixo porque quer arrastar mais alunos para lá. Os professores, justamente, de maneira correta, estão querendo ganhar mais dinheiro, e o mercado de personal é um mercado excelente, que cresce de maneira contínua, todos os dias. Então, a gente já havia percebido que existia uma tendência do professor de academia, aquele professor clássico, dedicado, ele ia acabar. Então, a gente já estava vivendo num relacionamento que era, vamos fazer um acordo aqui, você fica um pouquinho comigo nos horários, e nos outros horários você dá personal aqui na academia mesmo, fica o dia inteiro aqui, e aí fica um casamento perfeito. Você me dá 3, 4 horas do seu dia, e depois, nas outras horas, você ganha a tua grana aí com os alunos de personal, de preferência os alunos da academia. Esse já era um fenômeno que estava acontecendo e já era um pouco preocupante, eu já estava meio, nossa, cara, porque hoje em dia, como o mercado está muito comprador de personal, e fora as atividades que podem ser desenvolvidas na internet, com iniciativas distintas, ou então, mesmo que não seja na internet, os professores começarem a
fazer prescrição via WhatsApp ou por algum canal de comunicação com os clientes, a gente estava chegando num quadro que a gente tinha bastante alunos treinando na academia, galera, seguindo uma rotina de treinamento de alguém da internet ou alguém de fora da academia. Então pode ser um influencer, um youtuber ou qualquer outra coisa dessa, ou então mesmo um professor de outra academia que vende esse serviço e entrega para os clientes que, não satisfeitos com o que eles encontravam dentro da academia que eles treinam, eles aceitavam seguir o treinamento de alguém de fora. Então esse cenário já estava, galera, já era motivo de preocupação nossa. O que aconteceu é que no pós-pandemia isso aumentou muito. E hoje os donos das academias estão muito preocupados com isso, porque não para, não para. Inclusive, galera, durante a pandemia, vários estagiários foram procurados pelos ex-alunos da academia que estavam desesperados em casa, sem treinar ou não tinham orientação para treinar, não queriam seguir as aulas online, começaram a procurar os estagiários e pagar os estagiários para os estagiários fazer prescrição de exercício para eles enquanto eles estavam em casa durante a pandemia. Então isso foi um negócio que cresceu de maneira descontrolada, cresceu de maneira desordenada e na volta isso modificou um pouco só. Muitos alunos decidiram voltar, estão treinando nas academias, mas a gente percebeu que um número importante de 30 a 40% dos alunos que estavam matriculados na academia não voltaram. Teve academia que teve 40%, teve academia que teve 30%, teve academia que está com 20% que não voltou. A maioria delas substituiu esses alunos por novos. Esses novos surgiram em função do medo da pandemia, do medo de morrer e tal, e começaram a procurar as academias de maneira desesperada, e eles, de certa maneira, eles substituíram aqueles alunos que decidiram não voltar porque se envolveram em outra coisa. Ou o personal, ou a academia do prédio, ou até mesmo alguns desistiram e estão esperando para voltar em algum outro momento. Esse cenário ele já preocupava muito a gente, mas agora a gente está percebendo que está crescendo muito, galera. E esse crescimento, quem tem uma visão de longo prazo, quem está pensando ali na frente, a gente já está começando a ficar preocupado, porque o caminho que as academias estão buscando é, não tendo um professor para colocar da aula, para dar aula, está colocando um estagiário. Porque além do custo ser um custo muito alto, a gente está com escassez de professores, porque a maioria está envolvida em outra atividade. Então, o cenário que a gente tem é, em muitos casos, e cada vez mais, e se não está acontecendo na tua cidade, fica atento, porque seguramente vai acontecer, a gente está vendo que as aulas, os treinamentos, a condução das atividades, está sendo feita a cada dia que passa mais por estagiários. A regra fala que você tem que ter um professor formado lá, as academias ficam fuçando na regra para ver como funciona e tentam entender da melhor maneira. E para sobreviver, para funcionar bem, para conseguir gerar algum resultado, estão improvisando e colocando bastante estagiários. Isso é uma coisa que, de alguma maneira, atrapalha a gente? Sim, lógico que atrapalha por uma série de fatores. Eu confesso para vocês, galera, e aí eu quero ser bem honesto com vocês, existem alguns professores que são formados, galera, que eles não entenderam ainda que o mercado de consumidores de academia modificou muito. Então, a gente já havia percebido que vários professores eles não tinham entendido, por exemplo, o tipo de comportamento e de demanda do novo consumidor. Então, eles continuavam a prescrever o treino, e só fazer correção. E quando a gente começou a perceber que estava com clientes novos e pessoas que nunca tinham ido para a academia e estavam se matriculando na academia, a gente procurou os professores e falou, galera, a gente está percebendo muita gente sem experiência, sem consciência corporal, sem experiência motora, pessoas que tinham zero de experiência com resistência psicológica ao esforço, por exemplo. E a gente procurou os professores e falou, vamos tentar ensinar mais os alunos, motivar mais os caras, quando o cara for embora, vamos tentar fazer um compromisso mais firme com ele, porque esse aluno que tem pouca experiência é capaz de ele ficar assustado e não voltar no outro dia. Era isso que a gente estava percebendo. E quando a gente procurou esses professores, a gente percebeu neles uma certa ou resistência ou
não queriam fazer isso por alguma razão, e eu expliquei durante a semana, né? Orgulho na maioria deles. E a gente estava percebendo que os professores formados também não estavam com essa bola toda em termos de atendimento e conexão com esse público novo. E a gente começou a apostar em pessoas que tinham a cabeça mais em branco. Os estagiários, eles acabaram dando uma resposta interessante nesse aspecto de atender o cliente, motivar o cliente, observar os novos clientes de uma maneira mais holística e não só tomando como referência a condição física dele ou a habilidade motora ou a consciência corporal que ele tinha. E entender mais que essas pessoas eles têm dificuldade de ter disciplina, de se relacionar com o exercício físico, e a gente começou a investir mais nos estagiários. E a gente percebeu que a resposta foi boa. Então, tem casos aí que tem professores que saíram, galera, que a gente falou, beleza, que bom que saiu, que bom que foi pro personal, não porque a gente detestasse esse, nada disso, é porque a gente via que o cara estava travado, ele não estava afim de fazer o que a gente precisava fazer, e tinha um bom potencial para ir pro personal, beleza, vai, tá tudo certo, não vamos brigar, não vai ter problema nenhum. E isso, em alguns casos, acabou virando uma notícia boa e foi uma solução que a gente encontrou, meio sem querer, para alguns problemas que a gente tinha, que era essa reserva dos professores em atender bem os alunos iniciantes.